A paz do Senhor para todos. Dando sequência ao nosso comentário da lição bíblica de número 11, que é um tema, uma lição muito importante sobre o anticristo e muita coisa há para falar. Vamos dar sequência ao nosso comentário. O período do anticristo, no qual podemos ver aqui na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 em diante, que fala: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Vemos que esses versículos vão ressaltar, um período do anticristo. Mas vejamos algo importante aqui. Segundo a Bíblia, está para vir o anticristo, como também o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 18, ressaltou: aquele que trama, o derradeiro ataque furioso contra o Senhor Jesus, contra a igreja, no qual está sendo orientado por Satanás. O anticristo, ele irá receber poder, irá receber toda a autorização, todo o apoio de Satanás, como está descrito em Apocalipse capítulo 13, aquilo que Satanás ofereceu ao Senhor Jesus no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus e também no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, Jesus recusando, isso, Satanás dará então ao anticristo e ele então receberá, né, essa, essa oferta de Satanás e irá oprimir o mundo e atacará o povo de Deus, mas o Senhor intervirá de uma maneira sobrenatural, dando fim ao anticristo. Nós vemos que algumas expressões, que é utilizada para o anticristo como homem do pecado, filho da perdição, outras expressões usadas também são a besta que sobe do mar, a besta de cor escarlate, ou simplesmente a besta. Os sinais da vinda do anticristo, diferentemente do arrebatamento, essa, essa vinda do anticristo não ocorrerá sem sinais precursores, Pelo menos 3 eventos irão ocorrer antes dele surgir na Terra, Primeiro, observe comigo, o mistério da injustiça que já opera no mundo deverá intensificar-se, como está descrito no capítulo 2, verso 7 da Epístola aos Tessalonicenses. Virá a apostasia, o versículo 3 do capítulo 2. E um que agora resiste deve ser afastado, que está no versículo 7, Então nós vemos que haverá uma intensificação da injustiça, e nós estamos vendo isso. A apostasia está crescendo assustadoramente, Muitos escândalos, muitas situações em que o próprio Senhor Jesus disse que seria impossível que não aparecessem os escândalos, mas ai daquele por quem vier. E o fato principal, que é a retirada da igreja aqui da terra, para que ele então se manifeste totalmente. O mistério da injustiça, isto é, a atividade secreta dos poderes do mal, que evidenciam no mundo todo, aumentará até alcançar o seu ponto máximo na total zombaria, desprezo,
a qualquer padrão ou preceitos bíblicos, né? E por causa do predomínio da iniquidade, o amor de muitos então vão esfriar, e mesmo assim haverá um remanescente fiel, né, que permanecerá leal a essa fé apostólica, conforme está revelada no Novo Testamento e no qual o Senhor Jesus sempre asseverou: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, nós temos que perseverar, guardar nossa doutrina, guardar nossa fé, os nossos costumes, a nossa tradição bíblica, no qual os nossos pais da igreja primitiva, eles ensinaram, no qual a igreja vem praticando ao longo dos séculos, e a igreja moderna ela tem que ter o mesmo padrão bíblico. Não podemos aceitar ou conformar-se com costumes ou práticas antibíblicas dentro da igreja. Pastores são ministros de Deus, despenseiros de Deus, conforme está descrito na Epístola aos Coríntios, no capítulo 4, e tem que apacentar o povo de Deus e não envolver-se com coisas mundanas, trazendo-os para dentro do mundo, dentro da igreja, e corrompendo assim a igreja do Senhor, que é a noiva santa, imaculada, pura e fiel, no qual irá encontrar-se com o Senhor Jesus. Pois bem, então nós vemos que por meio desses fiéis, ou seja, a igreja que permanecerá batalhando e manejando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela ficará aqui na terra até ser arrebatada, né? Que quando então ocorrerá uma apostasia desenfreada, ou seja, a apostasia, né, do grego apostasia, significa desvio, o afastamento, o abandono, né? Então, nesses últimos dias, um grande número de pessoas da igreja estão apartando-se das verdades bíblicas, e isso nós temos visto nas televisões, nos rádios, no cotidiano, com mensagens e tanto mais coisas que vêm a nos dar um sentimento de repúdio e até de tristeza também. Tanto o apóstolo Paulo quanto o próprio Senhor Jesus já tinham revelado um quadro difícil da condição de grande parte da igreja, tanto moral como espiritual e doutrinária. Ou seja, à medida que essa era presente chega ao fim, então vai aumentando-se cada vez mais e mais essa decadência, né? O apóstolo Paulo, principalmente, ele vai ressaltar que nos últimos dias elementos ímpios, né, estariam ingressando nas igrejas em geral. Veja comigo, meus amados, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, é um texto muito conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Observe que o apóstolo Paulo está mostrando aqui que após a saída dele, né, estariam então entrando na igreja, no meio do povo de Deus, lobos cruéis. E agora vem o lado terrível, lamentável e infelizmente real. Olhe comigo o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Observe que
Paulo, ele então está mostrando a todos nós que dentre o próprio povo de Deus, alguns iriam se corromper, alguns iriam se apartar da fé cristã, da sã doutrina, e iriam então arrebanhar a própria ovelha, o próprio povo de Deus, como lobos cruéis também, semelhante aos que estão de fora. Então veja que a corrupção, né, uma degradação iria acontecer. Então, essa apostasia dentro da igreja, ela vai ter duas dimensões. A primeira dimensão eu chamo de apostasia teológica, no qual é o desvio de parte ou até da totalidade dos ensinos cristãos, né? E a rejeição total, pois falsos dirigentes ou falsos mestres apresentariam uma salvação fácil, uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo para o novo nascimento. Então veja comigo aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então veja que nós devemos estar alicerçados sobre esta palavra, sobre esse princípio aqui. Veja comigo também na segunda epístola que escreveu São Pedro, no capítulo 2, veja o que ele vai descrever aqui sobre essa questão de um desvio. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Aqui o vocábulo grego é pseudodidáscalos, no qual significa falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então veja que o versículo 3 vai dizer assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Já o versículo 2, veja o que vai acontecer, as consequências desse ensino falso. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E é o que nós temos visto hoje, no qual muitos têm escandalizado, têm promulgado, apresentado um evangelho falso, corrompido, místico, cheio de sincretismo religioso, no qual muitos vão seguindo esses homens que auto-intitulam-se apóstolos, profetas, e fazem profecias e revelações que não são da parte de Deus e enganam as multidões. E é isso que a palavra de Deus está nos mostrando, que haveria de acontecer e está acontecendo. E observe que Jesus, quando ele admoestava os seus discípulos, ele sempre diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele também dizia: vede o que eu vos digo, ou quem tem ouvidos, ouça. Jesus sempre chamou a atenção para que todos os seus ouvintes atentassem para aquilo no qual ele estava falando, para que, quando acontecesse, lembrássemos das suas palavras, para não sermos enganados. Então, nós vemos também que, dentre esse período, haverá também um desprezo quanto às exigências do arrependimento para uma verdadeira conversão, né? Uma separação da imoralidade, uma lealdade a Deus, ou seja, os seus padrões bíblicos, então serão esquecidos, serão colocados de lado e estarão sendo apresentados um falso evangelho voltado apenas a interesses humanos, pessoais,
as suas necessidades e suas questões egoístas, né? E gozarão de grande popularidade. Por isso que nós vemos muitas igrejas com números de adeptos muito grandes, porque estão envolvidas nisso aqui que acabei de falar. Mas ocorrerá também uma apostasia moral, que é o abandono da comunhão salvífica com Jesus e o envolvimento, né, com o pecado, com a imoralidade. Então, se há o abandono da comunhão de Cristo, por outro lado, vai haver o envolvimento com o pecado e com a imoralidade. Então, esses apóstatas, né, eles poderão até anunciar uma doutrina aparentemente bíblica, mesmo assim nada a terem com os padrões morais de Deus. Ou seja, é como o apóstolo Paulo descreveu, que muitos pregam o evangelho por inveja, por tantos interesses, mas importante que seja pregado, ou seja, mesmo esses falsos profetas, eles acabam também proferindo a palavra de Deus, né? Porque na verdade Deus ele tem desejo em salvar o homem, né? Ele quer salvar, mas ele vai julgar a todos esses, pois quando Jesus disse no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 20, 21 e 22, que muitos irão chegar para ele e dizer: Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos isso e aquilo. Jesus vai dizer: Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. E por que isso? Porque, na verdade, esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, esses falsos pastores, eles utilizam-se do evangelho para enriquecimento ilícito, eles aproveitam-se do povo de Deus, a ingenuidade, e vão tirando tudo que é do povo. Mas Deus, como é fiel e tem compromisso com a sua palavra, muitas vezes Deus, ele opera o milagre no meio do seu povo, porque Deus é misericordioso. Consequentemente, esses falsos, eles acham que mesmo levando uma vida iníqua, eles estão em comunhão com Deus ou estão agradando a Deus. E com isso, a riqueza que está impregnada no seu coração, ou seja, a avareza, né, os atrai até a riqueza. E aí a palavra avareza vem do grego pleonexia, que significa a sede de possuir cada vez mais e mais. Eles então não enxergam nada além apenas de riqueza. Veja que o apóstolo Judas, que foi chamado por Jesus, ele via os milagres de Jesus, ele ouvia as mensagens de Jesus, mas, no entanto, ele tinha uma outra visão, uma visão terrenal, uma visão diabólica. Ele até cometia um ato ilícito, que era roubar o que era doado, ofertado para o ministério de Jesus, visto que ele era o tesoureiro, então ele desviava muitas coisas para si. Mas vale ressaltar que na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, acompanhem comigo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, está ressaltado aqui uns pontos importantes que diz assim: extrema corrupção nos últimos tempos. Diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o que? Trabalhosos, e é o que nós temos visto. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da própria piedade. Destes, afasta-te.
Veja que a palavra de Deus é que está nos informando, revelando e expondo características de homens que nós vemos hoje, que muitas vezes nós até nos impressionamos e não queremos nem acreditar que uma pessoa está adequada dentro desse contexto, mas cabe nós seguirmos a orientação de Jesus, acatarmos as palavras de Jesus e fugirmos desses falsos obreiros, obreiros fraudulentos, né? Então veja que dentro desses dois quesitos, a apostasia teológica e a apostasia moral, né, são pontos cruciais do período do anticristo, né? Vai haver também uma apostasia pessoal, né? Muitas igrejas permitirão quase tudo e para terem os seus membros, né? Muito dinheiro, sucesso, né? Muito prestígio, né? Esse é o evangelho da cruz com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar a si mesmo, né, de renunciar ao pecado, de viver uma vida sacrificial pelo reino de Deus, né, e de anunciar a palavra de Deus, será totalmente esquecido, banalizado, desvirtuado da sua origem, da sua característica e da sua finalidade. Com isso, as pessoas viverão de uma maneira totalmente contrárias a Deus, distante de Deus, visto que na Epístola a Timóteo, né, no dois, capítulo 2 da Epístola a Timóteo, veja comigo, há um versículo muito importante aqui, que diz assim, no versículo 19, segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. É por isso que, lá em João, capítulo 10, Jesus disse assim, capítulo 10 do Evangelho de São João, no versículo 15, diz assim, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Observe que nos versículos anteriores, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então veja que uma das características é que Jesus conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a Jesus. Lá no versículo 8 diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Veja que um dos pontos fundamentais aqui é que, sendo Jesus o pastor e sendo nós as suas ovelhas, nós temos que estar adequado no versículo 3 do capítulo 10. Veja comigo.
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Veja que nós temos que estar corroborado no capítulo 5, no versículo 39 do Evangelho que escreveu São João, que diz: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando nós examinamos as Escrituras, quando nós procuramos conhecer o Senhor através das Escrituras, nós iremos aprender do Senhor, ter conhecimento do Senhor, consequentemente, ter a vida eterna, e a Bíblia ela testifica de Jesus. Testificando de Jesus, nós não seremos enganados. Iremos aprender do Senhor e obedecer aquilo que Ele determina, né? Então, vejam comigo que esse período do anticristo será um período terrível, de total rebelião do ser humano, da humanidade para com Deus, e também desprezarão a palavra de Deus. E a ministração da palavra, ela terá uma rejeição muito grande, né? E isso acabará em uma confusão doutrinária, isso acabará em um desprezo das coisas sagradas, e haverá, portanto, muitas pessoas sendo condenadas. Por quê? Porque elas próprias não quiseram ouvir a voz do Senhor, antes tiveram prazer nas suas iniquidades, e o anticristo irá governar totalmente de uma maneira que irá satisfazer a todos, mas virá o tempo então que ele revelará sua própria face maldosa, perversa, e então serão tempos de angústias terríveis, no qual muitos irão sofrer. Mas em um outro áudio nós iremos falar um pouco mais sobre o anticristo para finalizarmos os comentários dessa lição, que é muito importante. No próximo áudio irei falar sobre o capítulo 9 do livro de Daniel, né, sobre o anticristo e sobre a revelação das 70 semanas, e também sobre de onde virá o anticristo, né? Segundo depreende-se do texto em que Jesus vai falar algo a respeito do anticristo que muitos não observaram, e está descrito no Evangelho que escreveu um de seus discípulos. Deus assim vos abençoe.